Os estudantes do Instituto Superior Politécnico Privado do Quilamba, afetos ao curso de Direito, período da manhã e pós-laboral, uniram-se neste sábado, 6 de abril, para a realização de uma consultoria jurídica no parque de estacionamento da referida instituição. Situado no município de Belas, distrito urbano do Quilamba, a atividade teve como público-alvo os moradores do bairro Bita Santo Antônio e todos aqueles afetos ao município de Belas e demais partes daquela circunscrição administrativa. Em forma de interregno, mantivemos uma conversa com um dos partícipes da atividade, ao qual fizemos algumas questões e recebemos como resposta. Erasmo, seja bem-vindo ao nosso programa Quarto Poder. Nós queremos saber qual é a sensação que tem agora que já está no final da atividade. Qual é o relatório que fazes sobre a forma com que receberam e a forma com que os estudantes, as pessoas que consultaram, saíram daqui? A forma que recebemos foi uma forma praticamente satisfatória. Vimos que na nossa sociedade existem praticamente vários problemas que a própria justiça não consegue resolver. E acerca desta consultoria que nós fizemos, aconselhamos as pessoas, aquelas pessoas que realmente não sabiam onde se direcionar, aconselhamos onde de facto devem se dirigir e de facto essas pessoas ficaram satisfeitas, porque pela primeira vez souberam que de facto há sempre uma solução para os conflitos em que acontecem e acreditamos que doravante essas pessoas terão mais oportunidades assim para poder então chegar a resolver os seus conflitos. Doutor Erasmo, é verdade que a consultoria jurídica é muito cara, mas a ser verdade, qual é a mensagem que deixa às pessoas a respeito dessa informação? As pessoas dizem que ter contato com um jurista para questões de reposição da legalidade é muito dispendioso. O que tem a dizer sobre isso? Nós achamos que depende muito do caso, Todo caso é um caso e depende muito do tipo de conflito, porque existem aquelas situações em que simplesmente as pessoas desejam ter só um esclarecimento e isto não é dispendioso, Isto até pode ser uma situação de custo a zero. Em termos de interação que tiveram com as pessoas, sentiu que havia no início um certo ceticismo. Qual é o lado pedagógico da consultoria jurídica, de modo que deixes com que a pessoa que veio consultar saia de facto satisfeita? Qual é a estratégia que montam para que tenham esse atendimento exitoso? Isto depende muito, porque também deparamos-nos praticamente com aquelas pessoas, enquanto pessoas que estão diante a um determinado conflito e são pessoas que têm aquele receio, de poderem enfrentar, as consultorias jurídicas para poder saber de facto aquelas soluções, aquelas situações em que eles possam ser resolvidas as suas situações. Então são pessoas que de facto também têm assim algum receio, de poder assim ter contacto com a própria lei. Doutor Erasmo, muito obrigado pelo tempo dispensado. Desejamos votos de um bom dia. Bem na reta final da atividade, dirigimos-nos ao encontro de Francisco Frederico, ele que é coordenador do curso de Direito, docente e mentor desta iniciativa. Por seu turno, o docente prestou os seguintes depoimentos. O que motivou-vos realmente a realizar essa consultoria jurídica, uma vez que, segundo os leigos, a consultoria jurídica é dispendiosa?
Muito obrigado. Bem, como sabe, o direito é lato e tem várias áreas. E assim sendo, a nossa missão é formar o homem, e não só do ponto de vista teórico, mas a componente teórica tem que se ver com a componente prática. É nesse sentido que nós, no projeto de extensão, nós estendemos esse projeto de consultoria jurídica para a população. A população varia de vários níveis, sem exceção de ninguém. Ora, com vista a saber as questões laborais, como é que sucede, as questões laborais, agora com a aprovação dessa nova lei, as questões de terra, os direitos fundiários, sucessórios, após a morte, como é que se faz a herança, a partilha, como é que se tem a questão então da penalização, a questão do direito penal. Veio aqui muita gente a perguntar a questão da gravidez, como é que se fica isso, a gravidez, tirar a gravidez, é lícito, não é lícito, quando é que isto pode ter uma ilicitude, quando é que é ilícito. Então, estas e outras matérias que a população tem de saber e com grande afluência tiveram aqui a comparecer às nossas mesas, e os nossos estudantes com classe e competências viram então dirimir e explicando aquilo que é a necessidade da população aqui. Mas também ficou aqui notória que há muita literacia por parte da população, desconhecimento daquilo que são os seus direitos. Vimos muita gente que não sabia o que é um direito, como se dirigir a fazer uma participação nas esquadras, num litígio de casamento, quanto custa, num litígio de terra, como é que isto se sucede. Então, estas e demais temáticas foram a que nós aqui acabamos de abordar nas nossas mesas com os nossos brilhantes estudantes do ISPPK Quilamba. Dr. FF, também queremos que nos diz como é que se processa. Há um requisito formal indispensável para que se possa, por exemplo, não sei se é essa a expressão, intentar uma ação judicial. Há um requisito indispensável ou o cidadão simplesmente precisa ser reconhecido como angolano e pode agir nesses termos? Não, qualquer situação qualquer cidadão pode intentar qualquer que for a ação que se lhe apraz, não é? Desde que tenha um direito violado e um direito em causa ali, pode-se intentar. Não tem que ver com a nacionalidade ou não. Angolano estrangeiro tem um direito violado, tem um direito que vamos buscá-lo, pode-se intentar a ação, abrindo uma participação, começando com uma petição inicial e depois seguindo todos as fases de todos os articulados processuais que ali pode advir. Então, esta é que deve ser a prática. Agora, num dado crime, o aconselhável mesmo em tentar a ação para que os tribunais depois virem então dirimir o conflito que tiverem em litigância. Assim é o que é o correto. Nunca se fazer justiça por mão própria, porque justiça por mão própria é ilegal, é inconstitucional e é condenável a todos os níveis, até nas cartas dos direitos humanos e nas cartas dos direitos dos povos africanos. Então, condenamos veementemente justiça por mão própria. Penso que deve ser neste sentido. Dr. FF, só para terminarmos, os nossos internautas querem saber a que se deve, né, uma provável morosidade, se me permite usar o termo, na tramitação dos processos. Há quem diz que demora muito para se ter a resposta. A que se deve essa morosidade? Se é mesmo morosidade? Bom, a morosidade, pronto. Um dos princípios do direito é a celeridade processual, não é? Mas a celeridade processual tem que ver, para que um processo seja célere, tem que aqui partir do impulso processual. O que é o impulso processual? É o interesse da pessoa em causa. Se a pessoa em causa não tiver interesse com que a coisa anda, aquilo também não anda, fica estagnado. Então, se o Nelson não tiver interessado com que o processo ande, o processo vai ficar estagnado. Então, isso chama impulso processual. Esse impulso é que vai chamar a celeridade do próprio processo. Ademais, o processo é moroso. O processo civil tem que ver com a tempestividade, não é? É mais moroso do que o processo crime. O processo civil tem as suas controvérsias. O processo crime é muito mais fácil de se litigar. Por isso que os leigos pensam que há muita morosidade. Não é? Em qualquer parte do planeta o processo é, sim, demoroso, mas atendendo ao tipo de processo que estamos a litigar nestes casos.
Considerações finais depois da realização dessa atividade. Que palavras de considerações finais deixas às pessoas que desconheciam a tramitação dos processos ligados à justiça? Muito obrigado. Primeiro nós devemos agradecer a nossa instituição, na pessoa do seu presidente, ao Departamento de Ciências Sociais, aos professores, aos nossos distintos e brilhantes estudantes, porque eles é que estão a fazer acontecer. Nós estamos aqui a monitorizar. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por esta atividade, que é a primeira. E nós pretendemos fazer a segunda, a terceira e a quarta, assim que se encalhar na nossa agenda. E a todos quantos correram aqui a nossas tendas, o nosso muito obrigado mesmo. Estamos gratos pela vossa participação, pela vossa presença, pelos questionamentos, pelas dúvidas, e saímos todos satisfeitos em prol da ciência. Então, viva a ciência, um bem-aja a todos, estamos todos de parabéns. Muito obrigado, Dr. Efer. Para registrar o momento, fez-se uma foto de família, confirmando assim que os ilustres não só falam, como também fazem bonito. Foi, de facto, um dia plástico, como diriam os juristas.